A gente vai falar sobre um tema que a gente trouxe há alguns dias atrás e gerou bastante repercussão, que é o tema onde a gente fala sobre a questão do nosso ambiente. E eu resolvi trazer esse tema de novo porque ele é muito importante. Ele é importante de um nível que você não está entendendo. E aí eu me lembrei também, para trazer esse tema com mais exemplificação, com mais clareza para você que nos assiste, trazendo uma cena que é muito cotidiana para o pessoal lá do Nordeste. Meu pai é alagoano, meus avós paternos são alagoanos, e eu vivi uma boa parte da minha infância sempre indo até Alagoas, a capital, Maceió. E quem conhece lá sabe que lá a gente tem o mercado da produção, que é um grande mercado onde as pessoas comercializam de tudo, como se fosse aqui em São Paulo o CEAGESP, por exemplo, né? E em outras capitais, esses mercados maiores onde você encontra de tudo: frutas, legumes, verduras, peixes, frutos do mar, tempero, tem de tudo, né? E o mercado da produção ficava muito próximo da nossa casa, da casa dos meus avós. E era comum, quando eu ia para lá, comer os frutos do mar. E eu gostava muito de comer camarão, gostava muito de comer lagosta, gostava muito de comer siri e caranguejo. E aí, a história, né, que eu quero que você entenda, para você conectar aí com a situação do seu ambiente, é do caranguejo. Quem já foi lá em loco, seja lá no mercado da produção, ou seja em alguma região onde você tem o caranguejo vivo ali para ser comercializado nos restaurantes, né? Na beira da praia, onde vendem-se os peixes, geralmente eles estão vivos ali para você comprar. O que que eles fazem? Eles pegam lá o caranguejo no mangue, né? Pegam o bichinho lá, enfiam o braço lá na lama do mangue, retiram ele e colocam ele dentro do balde. E ele é transportado dentro do balde. E aí eu pergunto para você, qual é o balde que te prende, caranguejo? Fazendo essa alusão e essa. Por quê? Porque o caranguejo é um animal super arredio. Ele tem aquelas garras dele que se pega ali no teu dedo, na tua mão, faz um estrago. Mas os pescadores ali, né, os catadores de caranguejo, pegam ele com uma destreza e colocam ele dentro do balde e ele se torna um animal mais inofensivo ali dentro do balde. Por quê? Porque a tendência dele, e quando eles estão ali todos agrupados dentro do balde, é que eles ficam tentando escalar a parede do balde para conseguir sair. Mas à medida que eles vão subindo, vão escalando com as garrinhas dele, as garras deslizam e ele não consegue subir. E aí, quanto mais ele tenta, menos ele consegue, e mais ele escorrega, e mais ele se afunda ali com os outros caranguejos que estão já dentro daquele balde. Então, eu trouxe essa metáfora e essa historinha para você perceber se você está dentro de algum balde que está te prendendo. Porque emocionalmente e mentalmente você pode estar dentro de um balde e não se deu conta. Vã, mas como é que eu sei? Como é que eu faço? Como é que eu tenho essa ideia? Como é que eu percebo? Como é que eu saio do balde? Vamos dizer assim, né? Vai que você está nesse ímpeto, nessa coragem e você quer sair do balde que está te prendendo. Primeiro você precisa tomar essa decisão com clareza e não com raiva, não com impulsividade, muito menos com violência e agressividade. Você precisa ter uma ideia clara de que se aquele ambiente que você está, ele é desafiador, ele é nocivo, ele te atrapalha, ou você não consegue se desenvolver o quanto você gostaria, ou você percebe que ali você está perdendo muitas oportunidades, primeiro você precisa pensar: o que que eu preciso para sair desse lugar?
Quais são os recursos? São recursos financeiros? São recursos de moradia? São recursos profissionais? Eu preciso movimentar meu currículo no LinkedIn para ir trabalhar em outro lugar? Eu preciso mudar de área, mas eu ainda não sei qual é a área que eu quero mudar, eu não tenho essa consciência ainda, porque eu já cansei daquilo que eu faço aquilo com muita habilidade, com muita facilidade, e isso já não me dá mais nenhuma situação de realização, por exemplo. Tem N situações onde você pode estar presa ou preso dentro de um balde. E é só você que vai conseguir fazer essa identificação desse ambiente. A partir do momento que você identificou, identifiquei o meu balde, identifiquei o que está me prendendo, eu vou olhar também para as minhas emoções, porque as minhas emoções, elas são fundamentais nesse processo. Eu também vou precisar olhar para a minha mente, porque às vezes o balde que está me prendendo é um relacionamento. É um relacionamento que eu não consigo sair. É um relacionamento nocivo, é um relacionamento que me faz mal, mas eu não consigo me projetar para fora daquele balde. Seja porque eu tenho, seja porque eu tenho medo do que a minha família vai achar, seja porque eu tenho medo de uma reação ou de uma retaliação agressiva da pessoa que está comigo, sofrendo ameaças dessa pessoa, sejam ameaças emocionais, sejam ameaças físicas. Eu primeiro preciso pensar e organizar como é que está o meu mental e o meu emocional nesse sentido para eu conseguir começar a querer sair de dentro desse balde. Mas a partir do momento que eu já tomei a decisão e eu estou vendo que eu preciso fazer esse movimento, eu preciso também identificar que ferramentas eu tenho disponíveis para isso. Se é o trabalho, como é que eu estou movimentando meu networking? Como é que eu estou conversando com as pessoas sobre aquilo que eu faço? Como é que eu coloco o meu currículo à disposição? O LinkedIn é o melhor lugar? Os sites das empresas, os recursos humanos? Eu preciso de um headhunter, eu preciso de uma pessoa que vai me recolocar no mercado. As pessoas sabem que eu quero uma outra oportunidade em outra área, que eu talvez tenha lá como uma carta na manga, mas que eu nunca atuei. Então eu preciso começar a elaborar todos esses movimentos com muita tranquilidade, com muita clareza, com muita calma e principalmente cuidando do meu emocional e do meu mental para fortalecer esse movimento de saída desse ambiente. Porque quando a gente está lá no balde, igual o caranguejo, arrastando as garras para tentar sair, tem um monte de gente fazendo a gente ficar lá dentro, por diversas formas, por N motivos. Seja porque são pessoas da nossa família e eu não quero deixar de fazer parte desse meu núcleo familiar, seja porque são pessoas da minha família e eu quero continuar pertencendo a esse grupo da minha família, eu não quero ser vista como a ovelha desgarrada da minha família, seja porque é o ambiente profissional e eu custei muito a chegar nesse ambiente profissional, e aí todo mundo que está ali junto, eu prestei um concurso dificílimo e agora estou lá, mas eu estou vendo que eu estou infeliz, que não era bem o que eu pensava. E aí eu trago também a voz da experiência, porque na minha época de advogada, eu tive a chance de fazer estágio em dois órgãos públicos muito grandes aqui de São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era a minha praia. Eu estava estudando direito, amava estudar, amava pensar nessa possibilidade de ter uma carreira pública, achava que ia ser a carreira que iria me consolidar, me dar estabilidade, me dar segurança, me dar um salário alto. Só que quando eu cheguei lá para ver, eu não queria aquele ambiente.
O ambiente em si não me trazia desafios além dos quais eu gostaria de ter. Às vezes é isso. E aí, como é que você vai fazer? Tem que pedir exoneração. E aí? Trocar o certo pelo duvidoso? As pessoas vão perguntar para você: você tá maluca? Você tá louco? O que que você está pensando da sua vida? Como que você vai fazer uma coisa dessa? Sair do concurso para empreender no Brasil? Que loucura é essa? E aí as pessoas começam a jogar você de volta dentro do balde. Então percebe que é uma caminhada muito direcionada que você precisa ter clareza de para onde essa caminhada está podendo te direcionar? E por que eu trouxe novamente esse assunto para a gente conversar sobre ele mais uma vez? E eu não vou deixar de trazer esse assunto, até porque o ambiente ele pode estar contribuindo para que você tenha um mau estilo de vida. E isso prejudique também a sua saúde física. De repente, você está nesse ambiente profissional e você leva muito tempo da sua casa para lá. E esse tempo que você leva te desgasta no trânsito, no transporte público, no desgaste de acordar muito cedo e se distanciar e voltar muito tarde para casa. Enfim, tem N possibilidades porque o mundo é vasto. Mas eu quero que você faça essa reflexão do quanto o seu ambiente, sendo esse ambiente onde você fica sendo jogado para de volta para o balde o tempo todo, ele está destruindo a sua saúde mental e emocional. Porque você quer dar um novo passo, você quer ir para um novo lugar, você quer fazer um outro movimento, mas você não consegue. E você precisa de força, coragem, além da decisão. E força e coragem, lembra a tabelinha lá da escala emocional do Dr. David Hawkins? Ela está acima de 200, a coragem. Enquanto você estiver no medo, enquanto você estiver na raiva, enquanto você estiver na culpa, enquanto você estiver na apatia, na vergonha, lá embaixo, você não vai conseguir. E é por isso, muitas e muitas vezes, que você fica rodando em círculos e não consegue sair. Ou melhor, você fica sendo afundado para dentro do balde, junto com os outros caranguejos que estão ali junto com você. Essa nossa reflexão termina aqui temporariamente, mas eu volto com mais dessa reflexão para a gente conversar. Meu grandíssimo beijo. Nem vou falar que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se inscreve na Mentoria 3, manda mensagem para a gente fazer a sessão de diagnóstico, porque eu estou aqui no meu papel de te ajudar. Como psicanalista, eu quero ajudar você a ter uma saúde emocional muito mais saudável. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.